Olá, queridos, boa tarde, sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro, né? Eu tô muito feliz de poder estar compartilhando desses momentos, né, com vocês, porque nós sabemos que são momentos importantíssimos para que nós continuemos nesse nosso projeto de ensino-aprendizagem. Então, como a aprendizagem ela não pode parar, a gente está feliz de estar aqui com vocês, né? Ensinando e aprendendo, certo? Então, meus queridos, hoje a nossa disciplina é arte, e aí vocês, né, já estão aí, eu creio, com o livro de vocês em mãos. E para a gente dar início nessa aula de hoje, eu vou fazer um breve apanhado para vocês, ou seja, um breve resumo do assunto anterior, né, que quadros, nós falamos de quadros, né, e nós citamos alguns artistas que fizeram parte desse movimento e que foram muito importantes. Ok? Então, quadros, vocês se lembram, né? E o quadro é uma obra de arte por meio da qual o pintor, né, o artista, ele expressa suas emoções, tá? Ele expressa a forma como ele vê o mundo, as coisas em geral. Ele expressa através de pintura nas telas. Ele pode expressar também através de escrita, tá? Mas, né, nesse caso, a gente está falando de quadros e, consequentemente, a gente está falando de pinturas, né? De quadros pintados, certo? E aí, um desses artistas que a gente mencionou, né, que faz parte desse movimento, foi o artista, o pintor Van Gogh, né? O Van Gogh, ele foi um artista que pintava a sua própria emoção, né? Seja suas tristezas, seja suas alegrias, e ele era conhecido também por isso, porque ele pintava as suas próprias emoções. As telas dele retratavam o que realmente ele tinha de sentimento para aquele momento, para aquela tela, ok? Aí nós também falamos a respeito do Van Gogh, que ele foi um dos maiores representantes da pintura, né, pós-impressionista. Teve o movimento impressionista, né, que é isso, tia? É um movimento, né, um movimento de pessoas, ou seja, um movimento de artistas. Eles se reuniram e formaram um grupo que foi chamado de impressionista, né? E logo depois teve o movimento pós-impressionista, que era um outro grupo que veio depois do grupo que formava os impressionistas. E aí deram continuidade também, né? Nós sabemos também, nós estudamos que o Van Gogh, ele prezava, né? Ou ele valorizava muito nas suas telas a luminosidade e as cores. Ele gostava muito, né, de que fossem retratadas assim com bastante luz, com bastante cores, certo? Mas também nós ficamos sabendo na aula anterior que o Van Gogh, ele só ficou famoso depois da morte dele, não foi, gente? E aí depois também a gente falou um pouco do Cândido Portinari, né? Que ele era o nosso brasileiro, a gente até falou isso. E ele gostava muito de pintar o povo brasileiro, ele gostava muito de pintar as crenças religiosas, né, as tradições. Ele gostava de retratar isso. Em geral, ele gostava de retratar todos os problemas sociais nas suas telas, né? E o trabalho dele foi de uma grande importância, teve uma grandeza imensurável, gente, na arte brasileira, né? Nós não podemos esquecer. Também nós vimos que, uma época da sua vida, o médico proibiu ele de pintar, né? Por conta do cheiro da tinta que fazia mal para ele, certo?
Mas o que foi que ele disse? Uma frase que ficou, é muito marcada para mim na nossa aula passada, tá? E ele disse, quando o médico disse a ele que ele não podia mais pintar, ele simplesmente respondeu: estou proibido de viver. Essa frase me marcou muito, gente, porque quando a gente faz o que gosta, quando a gente se interessa por aquilo e dá o melhor da gente, é muito difícil quando alguém chega pra você e pede pra você parar. Não é isso? Mas ele não parou de viver, como ele havia falado, né? Ele não morreu, né? Ele não parou de viver, ele continuou a pintar as suas telas, mesmo sabendo que ele não podia. E o final, né, foi triste porque ele morreu vítima das intoxicações, dos cheiros da tinta. Então ele morreu fazendo o que ele realmente gostava. Então quando a gente faz o que realmente a gente gosta, o que a gente tem vontade, né, o que a gente expressa, é muito gratificante, gente. E é muito difícil, né, ouvir alguém dizer que você tem que parar. Pois bem, meus amores, olhem só, agora a gente vai lá para a página 28, onde nós vamos falar de mais um dos artistas que teve, assim, grande importância, né, nesses movimentos. E nós vamos falar do Paul Klee. Quem foi Paul Klee? Paul Klee foi um pintor, ele era um poeta, era de origem suíça e ele foi considerado, gente, um dos artistas mais completos, mais originais, né, do movimento expressionista, né, que teve início lá no início do século XX, certo? E o que é o movimento expressionista, tia? Então, o expressionismo ele foi um movimento artístico na Europa. Ou seja, vários artistas se juntaram para formar esse movimento. E esse movimento, ele foi o primeiro grupo que valorizava nas suas artes, nas suas pinturas, a expressão emocional dos seres humanos. Então, eles prezavam por isso, as suas telas, né? Elas eram retratadas especialmente com as expressões emocionais das pessoas, certo? E quando Paul Klee tinha apenas 7 anos de idade, por ele ser filho de músico, ele já tocava vários instrumentos, ele era muito interessado, né, nessa arte da música, mas ele também já tinha um grande interesse, já demonstrava uma grande habilidade, né, com a pintura e com o desenho. E quando ele começou a pintar seus primeiros quadros, ele compunha ali nas suas artes, nas suas telas, círculos e retângulos. E uma coisa bem interessante é que eram muito coloridos. Ele prezava muito, ele valorizava muito o colorido nas suas telas. Ok? E agora, aproveitando que a gente já está aqui na página 28, vocês vão fazer a atividade da página 28. Leiam direitinho aí o que está pedindo para vocês fazerem. Vão também aproveitar e fazer a página 29, certo? E aí nós vamos deixar as páginas 31 e 32 para a gente fazer num outro momento, ok? Mas, se vocês tiverem disponibilidade, né? Agora, vocês façam. Se não, num outro horário, numa outra disponibilidade de vocês, vocês façam. Porque essas duas páginas, 31 e 32, eu coloquei lá na agenda, que são atividades de casa, né? Mas aí o tempo é vocês quem decidem, tá bom? Se agora, se no outro momento. Certo, meus amores? Beijos! Amei estar com vocês. Façam direitinho, hein?